Olá, irresistíveis, tudo bem com vocês? Vamos começar? Juízes, capítulo 1, isso aí. Você sabia que Israel começou assim a sua história na Terra Prometida com entusiasmo, mas terminou em queda? Pois é. Esse capítulo que a gente vai estudar hoje nos revela como um povo fervoroso desistiu da sua missão divina. E as consequências foram desastrosas, tá bom? Que tal vir comigo e descobrir essa sim, lição rica e atemporal? Bom, se você não está inscrito no meu canal, inscreva-se aqui e venha para esse estudo com a gente. Nós estamos começando hoje o livro de Juízes. Deixe seu like e ao final eu vou te lembrar de você compartilhar com alguém que você ama. Combinado? A gente vai ler nessa Bíblia aqui hoje, a Bíblia Sagrada, letra grande, Nova Almeida atualizada. Então, bora! Começando o livro de Juízes. Bom, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira, eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: vinha conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus, os fariseus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam. Lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Preste atenção, tá? E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriat Arba. Hoje tem uma cidadezinha chamada Kiriat Arba ainda, eu estive lá. E derrotaram Sesai, Aimá e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha, Axa, por mulher. Esta, quando foi morar com Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Nós já vimos isso em Deuteronômio, né? Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras é Jericó. Com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com os seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus, que moravam em Zefate, e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje.
A casa de José atacou Betel e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou José, a gente pensa em Manassés e Efraim, né? A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-sean, nem os Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido ou Megido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquelas terras. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gezer, assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitrom, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Assé não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom. Aco é uma cidade linda, também chamada de Acre, né? No norte do Mediterrâneo. Nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os asseritas continuaram no meio dos cananeus, que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Seme e de Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Bom, nós lemos que o capítulo 1 descreve o início da vida de Canaã após a morte de Josué, né? E Deus havia ordenado que as tribos expulsassem completamente os povos pagãos da terra prometida. Mas ficaram desobedientes. Algumas tribos de Judá conquistou Jerusalém, outras tribos derrotou os cananeus nas montanhas e até capturou Bezeque, um rei cruel que sofreu com as suas próprias práticas, né? Porém, as outras tribos falharam. E ao invés de expulsarem completamente os habitantes pagãos, eles começaram a viver lado a lado, desobedecendo a ordem de Deus. E aí essa coexistência abriu caminho para idolatria e corrupção espiritual, gente. Não se negocia com o inimigo, gente. Esse início contra a vontade de Deus vai marcar a boa história do livro de Juízes. E a gente está vendo até hoje as consequências vividas por Israel. E aí eu te pergunto, que lições nós podemos extrair desse primeiro capítulo para poder aplicar em nossa vida? Bom, a gente já falou em vídeos anteriores, né, que obediência parcial é igual a desobediência, não é verdade? Quando a gente deixa de cumprir a vontade do Senhor por completo, a gente coloca em risco a nossa santidade e o propósito da nossa vida. A confiança em Deus nos traz vitória. E Judá conquistou grandes terras obedecendo a Deus. Então, gente, muito cuidado com as alianças. A convivência com valores e práticas pagãs desviou
Israel significativamente do seu propósito, mostrando como, só um pouquinho, não, a gente não vai fazer quase nada, deixa só esse povinho aqui, esse aqui. Pequenas concessões comprometem a nossa fé. Deus é radical, ele é daqueles, sim, sim, não, não, não existe o talvez, sabe? Não tem. Nada de ficar em cima do muro. Ou você desce ou você sobe. É ou não é? Deus é paciente, mas ele é justo. E esse capítulo nos lembra que, embora Deus seja misericordioso, ele espera que a gente obedeça às ordens dele com seriedade. E agora? Vamos refletir sobre o que a gente aprendeu hoje? Será que você tem aproveitado todas essas lições diárias para você poder crescer espiritualmente? Você tem anotado tudo no seu caderninho? Essa é uma grande oportunidade de você também se desenvolver espiritualmente, pessoalmente. Não perca essa oportunidade, gente. Eu já te falei que você pode até escrever um livro com todas essas reflexões, não é verdade? Faça acontecer. Que mais? O que o fracasso de Israel em expulsar completamente os cananeus ensina para a gente sobre obediência total? Reflita sobre isso. Essa foi fácil, né? Então, em que áreas da sua vida você tem permitido, assim, pequenos compromissos que estão atrapalhando o seu relacionamento com Deus? Isso já é mais difícil, né? Anote. Como é que você pode identificar e expulsar, vamos dizer assim, as influências cananeias na sua vida que te afastam do propósito de Deus? Pensa nisso, mas pensa mesmo. Vamos agradecer hoje ao Senhor? Ai, Pai, obrigado por nos trazer até aqui. Nós te pedimos, leva-nos a lugares altos, nos constranja quando a gente estiver desobedecendo o Senhor, Pai. Nós te amamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Isso é só o começo deste novo livro, Juízes. Amanhã tem mais. Beijo, fui. Se não deixou seu like, tá na hora. E também compartilhe com alguém que você ama. Fui, tchau.